Super Amigos 17 foi publicado aqui no Brasil em setembro de 1986, mais ou menos um ano antes da Abril publicar Crise nas Infinitas Terras, né? Então vai ser tudo história pré-crise. Inclusive o Super-Homem aqui no começo vai estar chamando a Lois Lane de Mira, né? No Brasil ela só mudou para Lois Lane depois de Crise e tal. E a principal história dessa edição é essa Liga da Justiça do Satélite, classicona, desenho de Jorge Pérez, né? Que a arte super detalhada, fica espremida aqui no formatinho. Saindo uma revista que tem um carimbo de quando uma Gibitex, essas coisas, desovam um acervo em sebo, né? Ou porque tá velho ou repetido e tal. Então fica com esses escondendo o nome e tal, no começo e no fim. E essa capa aqui é uma montagem da capa americana. A capa americana tem várias cartas de tarô com os personagens, com os inimigos surgindo, e essa liga aqui no meio, né? A Briola sempre simplificava o desenho da capa, por ser formato menor, essas coisas todas. Então elas fizeram essa montagem, que é uma mão segurando só uma carta. E aqui eles vão estar enfrentando um vilão chamado Amos, que ele tem esse poder de pegar as cartas do tarô e criar inimigos a partir dela, né? E cada um deles vai lá enfrentar uma fraqueza de cada membro da Liga da Justiça. Aqui o Super-Homem ele transforma num velhinho, depois com o Barry Allen e do Dibny ele meio que hipnotiza o Barry Allen para ele ficar com medo que a Iris vai morrer e tal, e o Dibny ele parece que dança um monte de maconha em cima dele e fica bobão pro resto da história. Em seguida ele vai atrás do Hal Jordan, que está aqui na profissão antigona dele, estilo Top Gun mesmo, pilotando um jato. Eu acho que raramente eu nunca mais vi ele pilotando um jato, assim, mais pra frente. Porque ele, assim, ele surgiu como se fosse um personagem piloto de avião, algo que, né, todo mundo achava legal tal, mas é uma característica que foi se perdendo, talvez, com o tempo. E depois eles vão atrás do Arqueiro Verde da Canário e por fim a Zatanna, que está lá no satélite da Liga da Justiça, né? E todos acabam dominados, mas no fim eles conseguem romper o controle, né? Se tocar do que está acontecendo e reverter, né? O Super-Homem volta a ficar jovem e tal. Eles vão lá atrás do Amos, que precisa fugir rapidamente, e ele entra na primeira carta que ele tinha na mão e depois se arrepende. Ele termina a história gritando eternamente porque ele tá caindo para sempre numa carta que é uma torre e ele tá lá em queda livre, travado nessa cena aqui e tal. Então, história, né? Um arco só, né? Numa história só, sempre legal de ler dessa forma. Depois sessão de cartas, propagandas. Aí essa história do meio é de um personagem chamado Demônio Azul, que ele é um tipo um dublê de filme que o traje dele ganhou poderes assim e tá preso ao corpo dele, então ele usa os poderes do traje mais essa capacidade acrobática dele por ser um dublê e tal. E é um personagem que eu não tinha conhecido antes, né? Parece que a primeira aparição dele eu não sei o quanto ele volta a aparecer em outras histórias, mas é mais uma historinha assim típica DC pré-crise, assim, mais inocente, né? E por fim fecha uma história do Batman. Também vai ser escrita pelo Gary Cowler, que escreveu aquela história da Liga. E essa história aqui eu acho que foi republicada pela Panini numa coleção do Gene Colan, da arte do Gene Colan. E essa é uma fase do Batman que eu acho que ele não tá morando na mansão, ele tá morando aqui no centro da cidade, lá na Fundação Wayne. E tem duas tramas nessa história, né? A primeira é que a Era dominou todo mundo da Fundação Wayne, inclusive o Bruce Wayne, para passar o controle de todo o dinheiro para ela, assim. E eles não, e ninguém do board pode dizer que está sendo controlado, porque a hipnose também faz com que eles não consigam dizer nada contra, né? Então, inclusive o Wayne está dominado. Então, a solução dele é posar como Batman, meio que por cada lugar que a Era vai, ele fica lá posando, assustando ela, porque não pode atacar ela diretamente, porque ele está sob controle, até que ela faz alguma bobagem lá e mostra para todo mundo que ela, na verdade, ela estava controlando as pessoas, tá? A forma do Batman se livrar dessa situação, né? Então lá mais para frente ele
Ela pega um dos os capangas da Era e transforma num tipo um monstro, praticamente um monstro do pântano lá que o Batman tem que enfrentar e quase se ferra. Que é mais legal, né, dessas histórias antigas do Batman. Ele, em geral, apanha bastante, ou pelo menos tem mais dificuldade para derrotar os inimigos e tal. Aí outra trama dessa edição é um político lá que achou que tinha descoberto a identidade do Batman, na verdade não tinha nada a ver também. É outra história que conclui nessa parte aqui, né? Então, sim, apesar dessa história do Batman ter sido republicada, as outras têm quase nenhum potencial, né, de sair de novo. Então, é sempre histórias bacanas de você encontrar em formatinho.